A lagarta de falcão é aquele típico caso de pareço inofensiva, mas só pareço mesmo. Ela não tem veneno, não tem garra, não morde ninguém, mas mesmo assim quase nenhum predador se arrisca a atacá-la. E o motivo é simples. Essa lagarta é uma das maiores especialistas em fingir que é algo muito mais perigoso do que realmente é. Quando se sente ameaçada, ela faz uma manobra digna de ator profissional. Estufa a parte da frente do corpo, revela duas manchas enormes que parecem olhos gigantes de cobra e adota uma postura que lembra um filhote de víbora prestes a atacar. Para um passarinho distraído, isso é o suficiente para causar um mini infarto. Opa! Isso aí não é comida não, é confusão. Esse truque funciona tão bem que a maioria dos predadores simplesmente se afasta, achando que acabou de trombar com um mini reptil venenoso. Mas a lagarta não vive só de blefe. Algumas espécies possuem cores fortes que também servem como aviso. E se você insistir muito em mexer com ela, ela dá uma encarada tão convincente que até humanos ficam desconfortáveis. Besouro bombardeiro. O besouro bombardeiro é o tipo de criatura que faz qualquer predador pensar duas vezes antes de transformar um inseto em lanche. Porque, diferente da maioria dos bichinhos que só correm ou fingem de morto, sapos, aranhas, todo mundo sai correndo, olhando para trás com cara de "o que foi isso?". O mais impressionante é o controle absurdo que esse inseto tem. Ele direciona o jato com precisão, mirando o inimigo como se estivesse usando mira a laser. Ou seja, pequeno, indefeso, nunca. Lagarto cornudo. O lagarto cornudo parece aquelas miniaturas de dragão que você compraria numa loja de fantasia. Baixinho, atarracado, cheio de espinhos e com aquela cara de não enche meu saco. Mas o visual punk dele é apenas a primeira camada desse pacote de bizarrices naturais. Primeiro, ele é mestre do disfarce. Esse lagarto se achata no chão, fica imóvel e se mistura com a areia e as pedras como se tivesse ativado um modo camuflagem nível militar. Muitos predadores simplesmente passam reto achando que ele é uma pedra feia. Mas se o plano pedra falhar, aí entra a parte que faz qualquer animal parar e pensar. Ele consegue esguichar jatos de sangue pelos olhos. Sim, você não ouviu errado. O lagarto cornudo aumenta a pressão sanguínea ao redor da órbita ocular até literalmente explodir um pequeno vaso e lançar sangue a até 2 metros de distância. E não é qualquer sangue não. O jato tem um gosto tão horrível que até cães e coiotes desistem na hora. O predador morde, recebe aquele tempero surpresa e faz a clássica expressão de "eca, que nojo", soltando o lagarto sem pensar 2 vezes. Para completar, o corpo dele é coberto de espinhos curtos e rígidos que tornam bem desconfortável a ideia de engolir esse pequeno dragãozinho. Cobra cuspideira. A cobra cuspideira é basicamente a resposta da natureza para quem achou que cobras só atacavam mordendo. Esse bicho olhou para a concorrência, pensou, "vou inovar", e virou uma pistola biológica de veneno. Diferente das cobras comuns, que precisam chegar perto para dar o bote, a cuspideira joga veneno à distância, como se tivesse um spray de pimenta embutido no crânio. E não é um jato qualquer. Ela consegue acertar os olhos do inimigo com uma precisão tão absurda que parece que fez curso de tiro tático. Tem espécie que acerta alvo a quase 3 metros. Isso é mais do que muito ser humano consegue jogar uma bolinha de papel no lixo. E aí vem o pior. Esse veneno não é pensado para matar de imediato. Ele é pensado para torturar os olhos. O objetivo principal é causar dor extrema, ardência, queimação e até cegueira temporária. E se o veneno entrar bem nos olhos e não for lavado rapidamente, pode causar danos permanentes. E como ela faz isso? A cuspideira mantém as presas curvadas para frente, como 2 pequenas pistolinhas, e quando sente ameaça, ela contrai músculos especiais e PFF. Lá vai o veneno voando direto na cara do predador. Leões, hienas, humanos, qualquer curioso que chega perto demais. Todos aprendem rapidinho que não se brinca com uma cobra capaz de te cegar antes mesmo de chegar perto. E claro, se o inimigo insiste mesmo depois de levar spray químico, a cobra ainda pode morder normalmente. Ou seja, ela tem modo longa distância e modo corpo a corpo. Versátil a bichinha. Porco-espinho.
O porco-espinho é a prova ambulante de que, às vezes, a melhor defesa é simplesmente ser um não, obrigado ambulante. Ele não precisa rugir, não precisa correr, não precisa lutar, ele só precisa existir. Porque convenhamos, quem em sã consciência quer abraçar um tapete de pregos vivos? Cada espinho desse bicho é uma agulha afiada, rígida e com farpas microscópicas que fazem o seguinte: entra fácil, mas não sai nem com reza brava. E pior, quando um predador insiste e tenta morder ou bater nele, os espinhos se soltam e se enfiam profundamente na pele, músculos e até órgãos internos. Tem leão, leopardo e hiena que já ficou fora de combate por semanas depois de brincar com o ouriço gigante. E o mito de que o porco-espinho atira espinhos? Não, ele não dispara munição igual pistola. Mas, sinceramente, nem precisa. Basta um esbarrão e pronto. O predador vira um colar humano de espetos africanos. E não pense que ele só anda por aí passivamente, não. Quando fica irritado, dá meia volta e apresenta o lado perigoso igual alguém dizendo: pensou bem no que vai fazer. Ele chacoalha o corpo, levanta os espinhos e avisa que qualquer passo errado vai terminar em dor, veterinário e arrependimento. Tamarutaca. A tamarutaca é aquele bicho que parece ter saído direto de um laboratório de super-heróis. Pequena? É. Bonitinha, colorida, cheia de estilo? Também. Mas por trás desse visual de arco-íris marinho existe uma verdadeira arma biológica ambulante. Primeiro, o básico. A tamarutaca tem o soco mais rápido do reino animal. Não é exagero, não é metáfora. O golpe dela chega a 80 km por hora em frações de segundo, acelerando de 0 a 80 mais rápido do que um tiro. Isso cria uma explosão tão violenta que ferve a água ao redor, forma bolhas de cavitação e ainda produz um flash de luz e uma onda de choque. Ou seja, ela literalmente soca tão forte que a física não acompanha. Resultado: casca de caranguejo, estilhaça. Carapaça dura de molusco, rompe. Vidro de aquário, já teve muito que quebrou só com a martelada dessa criatura com 10 centímetros de altura. E se você pensa, mas ela só usa o soco para caçar, pensa de novo. A tamarutaca é temperamental. Se você botar a mão onde não deve, corre o risco de descobrir pessoalmente que aquele punho microscópico funciona como um mini martelo hidráulico com complexo de Mike Tyson. E para piorar, ela ainda enxerga cores que nenhum outro animal vê. Tem o sistema visual mais avançado da natureza e age com a confiança de quem sabe que não tem predador que se arrisque a levar um cruzado na cara. O pangolim é basicamente um Pokémon da vida real que veio com a habilidade modo blindado nível tanque. Enquanto outros animais correm, ameaçam, mordem ou fazem drama, o pangolim olha para o predador, dá aquela respiradinha calma de quem já viu coisa pior, enrola o corpo e ativa sua forma bola impenetrável da natureza. As escamas não são escaminhas fofas, não. São placas de queratina tão rígidas quanto unhas humanas, só que multiplicadas por centenas e sobrepostas como uma armadura medieval. Leões, leopardos e até hienas já tentaram transformá-lo em almoço e acabaram só empurrando uma bola dura que não abre de jeito nenhum. E o mais engraçado é que o pangolim não precisa fazer mais nada. Ele literalmente desliga a função social, se fecha todo e deixa o predador passar vergonha tentando mordê-lo. Tem felino que fica minutos arranhando, rolando, batendo e no fim vai embora frustrado, provavelmente questionando a própria carreira. Mas ele não vive só dessa defesa passiva, não. Se realmente for provocado, o pangolim consegue golpear com a cauda cheia de escamas afiadas. Uma espécie de raspão cortante que deixa o recado claro: respeita a minha bolinha. E antes que alguém pergunte, não, o pangolim não solta espinhos, não dá choque, não cospe veneno. Ele simplesmente não precisa. A sua estratégia é genial porque é simples, eficiente e humilhante para qualquer predador que achou que ia ganhar um lanche fácil. Polvo mímico. O polvo mímico é aquele aluno nerd da natureza que decidiu não lutar, não fugir, mas sim enganar todo mundo com um talento digno de ator profissional. Enquanto outros animais contam com força, veneno ou armadura, o mímico conta com
Pura criatividade. Esse polvo consegue copiar mais de 15 animais diferentes. E não é só copiar a cor, não. Ele imita forma, postura, movimento e até comportamento. Parece um cosplay vivo. Tá vendo uma cobra marinha venenosa? Às vezes não é cobra, é ele. Acha que está vendo uma arraia deslizando pelo fundo? Pode ser ele de novo, todo espalhado e elegante. Viu um peixe-leão cheio de espinhos prontos para ferrar alguém? Sim, adivinha. Também pode ser ele. O talento desse bicho é tão absurdo que ele escolhe o personagem conforme o inimigo. Se aparece um predador que tem medo de cobra, pronto, o mímico vira cobra. Se o inimigo evita peixe-leão, o mímico dá um jeitinho de virar peixe-leão. É como se fosse um camaleão com PhD em atuação, sempre escolhendo o disfarce perfeito para quem está olhando. E claro, além da performance teatral, ele ainda tem todas as habilidades clássicas dos polvos: mudar cor e textura, escapar por frestas minúsculas, desaparecer na areia e até usar ferramentas. É praticamente o Houdini do mar. No fim das contas, o polvo mímico é aquele animal que não precisa levantar um dedo, ou melhor, um tentáculo, para espantar inimigos. Ele simplesmente convence todo mundo de que é algo muito pior. A natureza deu armas para alguns, mas para o polvo mímico, ela deu talento.